Quem trouxe a palavra de Deus? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem lá no Salmo 84. Todos acharam? Então vamos louvar o Senhor para Ele vir preparar o nosso coração para esta pregação de hoje. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, Deus, eu não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. E faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Sim, ó Pai querido e amado, quando nós cremos no Senhor e buscamos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo amor e carinho, com certeza nós vamos vencendo cada batalha, Senhor, porque a Tua presença, a Tua palavra nos fortalece, e nós vamos a cada dia, meu Pai, a cada pregação, a cada propósito, a cada ensinamento, nos fortalecendo para enfrentar as guerras do mundo lá fora, as lutas que nós temos. Mas sabemos que quando nós lutamos com o Senhor, que nós colocamos o Senhor na frente, com certeza nós vamos vencendo cada batalha, meu Pai. A cada dia nós vamos vencendo uma batalha. E é para isso que estamos aqui hoje, meu Deus, reunidos no Teu nome, para vencer mais uma batalha desse dia de hoje e se prepararmos para estarmos vencendo também amanhã e depois. E assim é que nós vamos crescendo, é assim é que nós vamos alcançando as nossas vitórias, para nós conquistarmos o principal, que é o ideal de Deus, que é a nossa salvação. Por isso, ó Deus querido e amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque estamos neste propósito do toque no altar. E o Senhor tem sido tremendo, meu Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor tem enviado para nós pastoras, para estarmos orientando e estarmos ensinando a Tua igreja. Primeiro nós aprendemos e depois nós ensinamos, porque somos instrumentos do Senhor, usados pelo Senhor, para que assim como nós recebemos as Tuas bênçãos, nós possamos também dividir com os nossos irmãozinhos aqui. Por isso eu quero te louvar, quero te agradecer, porque eu já creio na vitória, na convicção de um culto de bênção e de vitória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Então aqui no Salmo 84, aqui na minha Bíblia ela tem um título que fala a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqui elogiando
falando, né, do amor que é os tabernáculos, né, como que é amável a gente estar nos tabernáculos do Senhor, né? E aí no 2 ele fala: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então veja bem, quando ele fala que a minha alma está anelante, essa palavra anelar quer dizer desejar, né? Desejar com ardor. E aí quando ele fala da alma, né? Aqui a alma, eu estava assim hoje fazendo uma reflexão sobre a alma, até escrevi aqui, que eu achei assim tremendo e maravilhoso, cada vez nós aprendemos mais, a pastora Ana já falou isso aqui, né? Mas sempre é bom a gente lembrar novamente que a nossa alma é uma parte não material do ser humano, né? De nosso corpo, mas ela é a sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções. A nossa alma ela é imortal, a nossa alma não morre. E aí, até eu vi uma passagem assim, que está lá em Mateus 10, 28, que diz assim, ó: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha como é forte, né? O significado da nossa alma e o que a palavra de Deus fala. E aqui ele fala... no 3, ele fala assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. E a prole quer dizer filho, família, geração, nossa geração, né? E aqui diz assim, ó: junto os teus atos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí logo em seguida ele fala: bem-aventurado, que é feliz, alegre, né? Uma alegria muito grande, né? É os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E que nós possamos mesmo, de fato e verdade, ser esses bem-aventurados, ter esta alegria por virmos até a casa do Senhor, né? Nesses momentos que nós estamos aqui unidos juntos, com certeza, como nós até agora estávamos louvando o Senhor, e é continuamente mesmo, porque todos os cultos nós estamos aqui adorando o Senhor, louvando as crianças, os obreiros, os líderes, as pastoras chamam aí, os colaboradores, todo mundo para aqui está adorando, louvando ao Senhor, e é muito maravilhoso e gostoso a gente louvar o nosso Deus, porque o louvor é um elogio que nós fazemos para o nosso Deus. Nós declaramos amor a Ele. E aqui no 5 fala assim também, esse bem-aventurado que é contente, alegre, feliz, né? Que é o homem cuja força está em ti. Então você vê, aqui ele já está falando que nós somos bem-aventurados, somos felizes, somos alegres, porque a nossa força está no Senhor Deus, né? E ele fala: em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha que interessante, né? Eu achei muito interessante, porque caminho aplanado é caminho certinho, retinho, né? Então quando nós estamos nos caminhos do diabo aí, é caminho cheio de buraco, é caminho torto, é caminho cheio de lombada, né? E o caminho do Senhor não, ele fala que o nosso coração tem que ser esse caminho certinho, aplanado, e para ele ser assim, nós temos que o quê? Se libertar, se livrar, né? Deixar que tudo que não presta em nós caia por terra, que nós não sejamos orgulhosos, né? Que nós, sabe, sejamos pessoas assim que nunca queremos nada que possa nos prejudicar, nem a nós e nem ao nosso próximo, né? E aí ele fala aqui no 6, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. E ele fala assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Essa passagem aqui, vão vindo, né, de forças em forças, eu achei muito interessante, porque quando nós estamos ligados ao nosso Deus, quando nós estamos alicerçados na palavra, né, com certeza nós vamos adquirindo esta força, porque a palavra de Deus, a pastora sempre fala que a Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando.
E a palavra de Deus, quando a pastora está ministrando, e a igreja está ali, ó, alerta, silenciosa, atencioso, né? Ouvindo, comendo aquilo, cada palavrinha que está sendo pregada, ela está enraizando nela as palavras do Senhor. E através disso ela busca essa força, né? Ela recebe de Deus o poder da palavra, que tem todo esse poder de dar essa força, para nós enfrentarmos lá fora o diabo, o levante de Satanás, o dia, a noite, né? Seja lá o horário que for, o momento que for, nós temos Deus ali, né? Nos auxiliando, nos dando força e nos ajudando. Então achei muito forte esse versículo 7 aqui. E no 8 ele fala: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ali eles fazendo uma oração e diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. O que é o escudo, né? O escudo é aquela proteção para o nosso corpo. E o nosso Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. E ele fala: e contempla o rosto do teu ungido, né? Até daqui um pouquinho eu vou falar dessa unção, que é muito importante, né? O óleo representa o Espírito Santo. Então a gente vê que aqui ele fala para olhar para o rosto do ungido dele, né? E aí ele fala: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Veja só, você vê, um dia que nós estamos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, vale muito mais do que 1000 em qualquer outro lugar que for, porque aqui é um lugar abençoado, um lugar que nós viemos o quê? Para nós abrir o nosso coração, para nós chorar, para nós se alegrar, se contentar, né? Para nós se reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. E isso é muito importante. Melhor que se nós estivéssemos em 1000 lugares por aí, a casa de Deus é o melhor lugar onde se pode estar. E ele fala assim, na sequência: preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Veja bem, né? Que ele está falando muito melhor preferir estar, né, nas portas da casa do nosso Deus do que nas tendas da perversidade. Ou seja, no mundo, o mundo está perdido, é tanta perversidade, é tanto mal, perverso, aquela pessoa má, né, aquela coisa ruim, né? Nada melhor, como o pastor estava falando, do que nós estarmos na casa de Deus, do que nós estarmos aí no mundo, né, no meio de correr risco, no meio de tantas coisas que o mundo realmente está perdido. A gente escuta televisão, rádio, a gente vê tanta desgraça, tanta coisa acontecendo no mundo, tantos jovens perdidos, né, tantos lares destruídos. A gente vê muita coisa aí que o mundo já do maligno mesmo, a palavra diz, né? Então a gente vê que é muito melhor do que nós estarmos aí fora no mundo, partilhando do erro, do pecado, das trevas, que um dia nós já viemos de lá. E se hoje nós estamos aqui na luz, né, para que nós vamos retornar, né, voltar às trevas, não é? E aí no 11 ele fala: porque o Senhor Deus é o sol e escudo. De novo ele fala: o que é o sol? O sol é para iluminar a terra, o sol é para aquecer. Então ele é o nosso sol, ele é que nos ilumina, ele que nos aquece, né? E de novo ele falando que ele é o nosso escudo, a nossa proteção. E aí ele fala: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então veja a importância de nós andarmos na nossa retidão, no nosso caminho, na nossa obediência, diante da palavra de Deus, cumprindo aquilo que as pastoras ensinam, os propósitos que Deus envia da casa do Senhor, né? Então, vê que ele fala que o Senhor dará graça e glória, ele não vai negar bem algum aos que andam na retidão. Então, nós só temos o que? Se nós andarmos na retidão, o que nós só temos de bênção para receber é a graça, a glória dele, não vai negar para nós, como ele fala aqui. E depois ele fala aqui, ó: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Falando de novo, que feliz, alegre, contente é o homem que coloca a confiança no nosso Senhor, nosso Deus, né? Maravilhoso. E eu quis assim hoje estar falando também, além desta mensagem, como nós estamos com esse propósito que
fala do toque no altar. E aí eu fui tocada para falar do nosso santuário, né? Santuário, lugar consagrado, não é? E em Mateus 27, 50 e 51, lá no 50 ele fala assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Aqui Jesus, depois de ter vindo ao mundo, de ter passado tudo que ele passou, quando ele estava ali na cruz, no momento de morte, até antes disso ele disse: perdoa, né? Ele falou para o pai dele: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tudo aquilo que ele sofreu, ainda ele estava ali pedindo perdão para aquele povo, dizendo que eles fizeram tudo aquilo porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E de fato não sabiam mesmo, porque eles não conheciam Jesus, eles não tinham Jesus. Jesus, quando andava na terra, tantas multidões seguiam eles, muitos recebiam prodígios, milagres, maravilhas, curas, mas muitos para querer, né, desafiar Jesus, para querer puxar o tapete lá de Jesus, não é? E aí ele fala aqui no 51: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E o templo, o que é o templo? É um edifício público destinado a culto, né? Então o templo é aqui a nossa igreja, a igreja católica é um templo, lá onde os espíritas lá manifestam, o centro lá espírita também é um templo, né? Então eu glorifico a Deus que nós estamos no templo que glorifica o nosso Rei, o nosso Deus. Este Deus maravilhoso e verdadeiro que tem, como a pastora sempre fala, até aqui, até agora, nos ajudado, nos abençoado. A nossa igreja é uma igreja assim, que eu creio que nasceu lá no coração de Jesus e Ele trouxe aqui na terra. E vocês que estão aqui, sempre eu digo que foram os escolhidos especial de Deus para estar aqui nesta casa de oração. Tabernáculo, né? Tendas. Antigamente eles fazem tendas, aquelas tendas para estar adorando o Senhor. E altar, né? Altar, lugar alto. Nosso altar aqui, né? Aqui é um altar, lugar alto. E naquelas épocas eles faziam os altares para estar adorando, louvando a Deus, levando sacrifício, oferendas deles ali para agradecer a Deus, né? Que eu estava até nesta passagem, eu não peguei para passar para a igreja, mas eu estava vendo, né? Todas as pessoas que iam a combate, né? No Antigo Testamento tinha muitas guerras, muitos combates. Quando eles vinham com a vitória, eles montavam aquele altar, construíam ali, e ali, às vezes aquele altar era num monte de terra, às vezes era num monte de pedra ali, e ali eles punham aquele altar para ali colocar os holocaustos, os sacrifícios, né? E aí a mesma coisa fala aqui na palavra de Deus, fala lá em Salmo 43, versículo 4, fala assim: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa de louvores te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então eu estava aqui refletindo sobre esses montes, a montanha, né? Eu vi até aqui a passagem do Monte das Oliveiras, onde muitas das vezes subiam algum para orar, para glorificar Deus, para levar ali os seus propósitos, seus prodígios, tudo que é aquilo que eles iam agradecer a Deus, né? E tem uma passagem em João 8, 1 e 2. No 1 ele fala: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E no 2 ele fala: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Você vê, hoje as pastoras que vêm aqui para a nossa casa de oração, aqui é o nosso templo, aqui é o nosso altar, né? O nosso lugar para nós estarmos aqui, o que? Adorando e ensinando o nosso Deus. Tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus nos usa, nós trazemos e nós ensinamos as nossas ovelhas com muito amor, com muito carinho. A nossa igreja é uma igreja assim que eu creio que nasceu no coração de Jesus, é uma igreja modelo. A nossa igreja é a única igreja que tem crianças e que na hora do culto ninguém escuta um pio, né? Embora que sempre, como a gente fala, como são crianças, antes do culto, depois do culto, eles bagunçam, eles brincam, né? Mas isso cabe a nós estarmos ajudando, orientando, ensinando eles, porque você vê, na hora do culto eles ficam em silêncio, eles ficam ali, e a criança já recebe uma grande bênção. A criança é algo muito puro. Quando uma criança busca a Deus, ora ali, pede para Deus, Deus com certeza não vai negar, porque a criança é um anjo puro mesmo.
Ele vem ali, ele fecha os olhinhos, ele ora, pede para Deus, né? E Deus concede as graças, Deus abençoa as nossas crianças, porque estão aqui, você vê, até 6 anos vai para a escolinha, lá na escolinha tem todo o ensinamento, aprende as coisinhas de acordo com a idade deles, com a mente deles, né? Mas aqui, você vê, as crianças acima de 6 anos estão aqui comendo este banquete aqui. Eu falo que quando a pessoa é novo convertido, fica no leite, né? Mas as nossas crianças já comem feijoada como nós comemos aqui. Que é uma pregação nossa, não é leitinho, é uma feijoada, né? E eu estava assim refletindo sobre esta unção que eu falei, sobre ungir, né? Que a unção é a aplicação do azeite. O azeite representa o Espírito Santo. E nós, quando nós aqui fazemos aqui na hora da oferta, nós o que? Ungimos as mãos, para que aonde aquele pessoal, aquele povo, aquela ovelha que está aqui, tocar, aonde eles tocar, a mão abençoado será. Quando nós fazemos propósito, às vezes ungimos a cabeça, outra hora ungimos os olhos, né, para que Deus abra a visão espiritual, né? A cabeça é proteção no corpo inteiro. Às vezes já fizemos unção nos pés. Quando a gente levanta, né, crianças que estão aqui firmes, que levanta para colaborador, pessoas que a gente levanta para líder, né, obreiros. Então tudo é o que? Diante da unção. Começa a tocar aquela música lá que eu já, só de tocar a música eu já choro. Todas as pessoas que sempre que foram ungidas aqui, vocês vão ver eu chorando, me derramando aqui nesse altar, porque eu me emociono muito. Porque eu sei da grandeza, do que é uma unção. Eu sei do poder, eu sei da presença do Espírito Santo que está aqui em cima desse altar. E eu sinto assim, eu fico maravilhado, eu fico feliz por aquela pessoa que está ali sendo consagrada, né? E isto, você vê, agora neste propósito que nós estamos fazendo, é derramado o óleo aqui em volta do altar, e vocês, como nós estamos neste propósito, toque no altar, vem, toca no altar ali naquele óleo, e ali vocês vão para casa abençoados. E eu creio que até o término desses 7 cultos que nós estamos fazendo os propósitos, serão bênçãos e mais bênçãos, serão pessoas dando testemunhas, serão maravilhas, prodígios, maravilhas, né, milagres, que eu sei que Deus sempre realizou. Ele nunca vai, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não faz acepção de pessoas, esse nosso Deus. Esta igreja é uma igreja humilde, simples, não tem nada de orgulho, de nariz empinado, não, nós se amamos, nós somos aqui, todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, sabe? E isso aí é muito maravilhoso e muito importante. E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, que este altar, tanto esse como o outro da outra igreja, né, pastora? Mas eu digo assim também esse aqui. Quando nós abrimos aqui esta igreja, este altar, ele foi colocado aqui em oração diante desta palavra aqui, que eu vou falar agora, que está em Mateus 16, 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso foi colocado aqui. Nós ungimos esse altar diante desta palavra, porque nós sabíamos que esta igreja nasceu no coração de Jesus e que o diabo, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a nossa igreja. Já tentaram derrubar a nossa igreja, mas não conseguem, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí é muito interessante que hoje esta pedra, que naquela época foi usada por Pedro, né, porque o significado de Pedro era a pedra, hoje é o próprio Jesus que é esta pedra. Esse altar aqui é o próprio Jesus, a pedra é o altar de Deus, não é? E aí no 19 ele fala algo que eu quero fazer um propósito com vocês nesta noite, que fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, mas tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então o que nós vamos fazer? Nós, na hora de nós tocarmos no altar, nós vamos desligar primeiro tudo aquilo que não presta em nós. Algo que nós tivemos, uma tristeza, uma mágoa,
algo que nós fizemos, nós vamos desligar aqui na terra no altar, para que Deus possa desligar lá no céu. E nós vamos ligar depois as nossas bênçãos e as nossas vitórias. Eu creio que, como fala, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então hoje, melhor que nada, de quando nós viermos aqui, que a pastora vai estar ungindo este altar, para que vocês estejam tocando aqui no altar, vocês vão tocar com este pensamento. Faça uma análise, pensa lá, se você sem querer ficou nervoso, magoou, xingou, humilhou, se você pecou, não importa o pecado, porque para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. Deus é um só e Ele é maravilhoso, Ele está aqui de braços abertos para nos perdoar, né? Então é muito importante nós abrirmos o nosso coração e falar com Deus. Ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Nós precisaríamos lutar para nós ganharmos o céu e a nossa salvação. Então eu creio que nós vamos tomar posse desta palavra e vamos fazer assim como a pastora ensinou nesta noite. E eu creio que vai ser bênçãos e bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Porque estaremos fazendo o primeiro concerto e depois vamos ligar a nossa vitória. A vitória da nossa igreja, a vitória da nossa casa, a vitória da nossa família, sabe? A vitória da nossa saúde, sabe? Não esqueça, põe tudo aqui diante do altar que o Senhor Jesus com certeza vai estar abençoando vocês. E o sangue, né? O sangue do Cordeiro, aquele que deu a vida, ele foi o último holocausto vivo ali, né? Morreu, deu até a última gota de sangue, o sangue de Jesus, né? E ele vai estar sendo ungido na fronte de vocês, para que esta bênção seja completa em nome de Jesus, amém? Então vamos dar uma salva de palmas.